Eu lhe pergunto, Jesus era servo? Igreja, Jesus é um exemplo de servo para cada um de nós. Agora eu te pergunto, como servir a Deus? Uma coisa é você não saber, mas outra coisa é você saber e ter que conviver com aquele que realmente iria trair. Jesus já sabia muito tempo antes desse episódio aqui. Muito antes disso, Jesus já sabia que Judas iria trair Jesus. Tanto é que em João 6 ele vai dizer a respeito disso. Ele vai dizer: eu não escolhi 12 dentre vós. Os discípulos: sim, Senhor, o Senhor nos escolheu, porém um de vocês é diabo. E os discípulos ficaram espantados com essas palavras do Senhor Jesus. Então Jesus já sabia, ele já sabia quem era o traidor. Agora, igreja, como passar tanto tempo? Jesus começou seu ministério, na verdade, com a idade de 30. Ele passou 3 anos e 6 meses. Foi o ministério do Senhor Jesus, pregando, libertando, falando do reino do Pai. E esses 3 anos, ele teve que viver com uma pessoa que ele já sabia que iria trair, gente. Um servo que foi posto à prova. E foi muito, mas muito aprovado. Porque você não vê Jesus em momento algum reclamando acerca da vida de Judas para o Pai. Você não vai ver Jesus difamar Judas. Quando Judas chega diante de Jesus, que ele já chega ao ponto exatamente de demonstrar o sinal, quem realmente seria Jesus, aquele que lhe daria o beijo. Jesus, antes de ser beijado por ele, ele vai chamar amigo, vai chamar o traidor de amigo, igreja. E você sabe que isso não é fácil para nós nos dias de hoje, conviver ou estar do lado de pessoas tóxicas, pessoas que são com espírito malignos, pessoas que têm um espírito malignos, pessoas que não têm nada com Deus, que muitas vezes estão em nosso meio, mas não têm uma vida com Deus, que muitas vezes está ali atrapalhando, impedindo o processo e o crescimento do reino de Deus, porque poderia outras pessoas estarem firmes na presença de Deus, mas porque são pessoas sem a presença de Deus, ao invés de dar exemplo, dão mau exemplos, e os que estão lá fora por mau exemplo, eles não querem Deus. Mas você sabe que Jesus, ele conviveu com esse homem, ele conviveu com Judas. 3 anos e 6 meses ele passou. O ministério dele foi ali do lado desse homem, falando coisas, ensinando coisas. Comeu do lado dele, orou junto com ele. Porém, o que me chama a atenção é ver o equilíbrio do Senhor Jesus. Quando nós estamos do lado de pessoas desse perfil, ou que tem esse perfil, este perfil, às vezes a gente não sabe lidar. A gente vai no embalo do erro do outro, da outra pessoa. A gente às vezes quer fazer do nosso jeito, da nossa forma. É muito fácil, como servo, eu dizer que ama Cristo do lado de pessoas que realmente são cheias de Deus. Mas você sabe que o servo, a toda prova, ele vai ter que provar para Deus que ele é servo do lado de pessoas assim. E não tem jeito, você vai passar por esse processo. Não tem jeito, igreja. Como servo de Deus, Deus não vai evitar caminhos só para você permanecer bem. Você vai ter que permanecer bem passando por caminhos difíceis como esse, passando por lado ou estando do lado de pessoas difíceis, como foi o caso de Judas, o traidor. Uma pessoa que tinha um coração agora, como a Bíblia descreve, já convertido e transformado pela sede de traição que foi implantada pelo próprio diabo dentro dele. E Jesus teve que lidar com isso, gente.
mas em momento algum Jesus perde a fé, Jesus perde o espírito, deixa de cumprir o propósito. Não, muito pelo contrário, ele vai até o fim e não permite que a condição de Judas atrapalhasse exatamente a vida de servo que ele tinha para o pai. Ele era um filho e que servia. Tanto ele dizia lá atrás, ele disse: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida, a minha vida, por resgate de muitos. E Jesus fez isso, gente. Mas o maior exemplo dele é esse. A prova que ele, ou seja, que ele passa, que é estar do lado de um traidor e mesmo assim permanecer como servo, ele deixa claro que é assim que ele quer que sejamos. Porque tem pessoas se perdendo por conta do mau exemplo do outro. Tem pessoas sendo influenciadas por pessoas que não têm nada com o Espírito de Deus, se atrapalhando, perdendo aí essa imagem de Jesus, esse brilho do Espírito Santo, porque não sabe lidar com esse tipo de pessoa. A conduta, a essência do próprio Deus dentro de você não pode mudar, porque o outro é diferente, porque o outro pensa diferente, porque a outra pessoa não é de Deus. Você não pode permitir que você, como servo, seja reprovado em uma situação como essa. E você sabe que é nesse momento que você precisa deixar claro para Deus que você de fato, de verdade, é serva, é servo. Eu não mudo isso, meu Senhor. Não vai ser dinheiro, não vai ser a falta dele, não vai ser a condição, questão de saúde ou pessoas, e dentre qualquer outros pontos que você possa argumentar, nada disso pode alterar o fato de você, se você é servo, então você vai continuar servindo ao Senhor Jesus com relação àquilo que Ele já te ensinou. Não pode mudar aí dentro de você, igreja. Mas nesse momento aqui é que você precisa deixar claro: eu sou servo. Você é servo, então serve a Ele, independentemente do cenário de vida que você se encontra. É no momento mais difícil, quando alguém te machucar, quando alguém te magoar, é que Deus pede a você: perdoa. Como é que pode? Eu fiz tanto por você, eu te ajudei tanto. Oh Judas, eu estive com você, Judas. Eu te escolhi como meu discípulo. Quantas coisas maravilhosas eu fiz para você, e agora você vai me trair, você é o traidor. Imagine se fosse você descobrir que a pessoa que está do seu lado vai te trair daqui 2 semanas e vai deixar você mesmo destruído. Você ia correr o quanto antes para se afastar dessas pessoas, ou até mesmo bater de frente. Rapaz, você vai fazer isso comigo? Mas sabe por quê, igreja? Que muitas vezes a gente se perde porque não consegue se manter como Cristo um dia nos deixou. Como um dia o nosso Senhor Jesus nos entregou o Espírito Santo, e hoje nós temos a mente de Cristo. Isso não pode alterar, não pode, igreja. As pessoas não podem mudar quem realmente você é. A sua essência é de Deus, então continue sendo de Deus. A amizade aqui do lado de fora não pode mudar aquilo que você é aí dentro. Você tem que ser servo de Deus aonde você for, dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, no meio de pessoas que não tem nada a ver com Cristo. Você não pode mudar quem realmente você é. Se você é servo, se você está sendo influenciado pelo mau exemplo da outra pessoa, se alguém te machucou, te feriu, o teu coração está sangrando porque te feriram, te magoaram, Ele está dizendo a você exatamente o que você precisa fazer, porque como servo você precisa continuar servindo a esse Deus e não permitir que essa má conduta atrapalhe você realmente daquilo que você já foi, ou melhor dizendo, daquilo que você já é diante de Deus. Amém, igreja? Jesus não mudou. Jesus lava o pé desses homens. Jesus amou esses homens até o fim. A Bíblia está dizendo exatamente isso. Ele amou até o fim. E durante esse momento, igreja, que Jesus ama esses homens até o fim, a gente começa a
vê a prova, a certeza, a aprovação do Senhor Jesus, de que independentemente de como os seus discípulos, todos eles na verdade fugiram quando Jesus foi preso, não ficou um. Mas ainda assim Jesus não guardou mágoa, Jesus não se sentiu ferido, Jesus não se sentiu abandonado, Jesus não mudou o que ele era. Sabe por quê? Porque ele de fato, de verdade, tinha um caráter de servo. O seu interior era de um servo. Você é servo? Então sirva a Deus assim, dessa maneira. Pastor, mas o que as pessoas fazem é difícil. Deus sempre vai optar para você perdoar. Sempre. Sempre Deus vai querer que você perdoe essas pessoas. Sempre, igreja.